O Gregory Bateson oferece um argumento a respeito da, dos critérios para a diferenciação entre um ser vivo e um ser não vivo que combina com a propositura do Maturana e do Varela de que o que caracteriza o ser vivo é uma identidade. Eles afirmam que o ser vivo é uma identidade em contínua renovação através das trocas com o ambiente. E a distinção que o Bateson faz, Bateson, remete à distinção que os gnósticos faziam entre pleroma e criatura. Pleroma, para o Bateson, são os objetos que são operados ou são compreensíveis em termos de forças e impactos, e criatura são os objetos que seriam compreensíveis em termos de informação e decisão. Então eu vou oferecer um enquadro geral disso que eu quero falar, porque eu acho que tem algumas conclusões que a gente pode tirar, especialmente para a psicologia do desenvolvimento e há alguns impactos no processo pedagógico e na educação. A ideia central é a seguinte: o ser vivo é uma criatura que tem uma fronteira que o separa do seu ambiente, tem o mundo interno e o mundo externo. E esse mundo interno obedece regras internas, enquanto o mundo externo obedece regras externas. No mundo externo, que a gente pode chamar de mundo material, porque é realmente um mundo material, do ponto de vista do ser vivo, as regras são todas iguais. Elas operam sem nenhuma hierarquia entre elas. As regras da física, as regras da química, as regras são todas equivalentes. A lei da gravidade não vem antes, por exemplo, das leis da termodinâmica. Inclusive, a física busca uma teoria para unificar todas essas leis. Mas no mundo interno, os parâmetros são diferentes. Há uma hierarquia, porque, eu já argumentei isso antes, a manutenção da identidade exige que haja uma regra primária, que é mantenha a identidade, ou seja, mantenha a fronteira funcionando para que as trocas ocorram, e etc. e tal, que é a definição do Maturana e do Varela do que eles chamam de máquinas vivas, né? E essa hierarquia interna faz com que os impactos e os eventos internos e as próprias forças internas, minhas sensações estomacais em relação às minhas sensações da palma da mão ou qualquer coisa, não possam ser pensadas em termos de medidas e de forças puramente, mas sejam pensadas sempre em termos de coisas que são comparadas. O mundo interno, ele funciona com base em comparações. E essas comparações, elas têm uma história, e essa história é uma história que na psicologia a gente sabe que nas pessoas que têm, nas entidades, as pessoas que são entidades que têm consciência da própria existência, elas têm uma história e essa história precisa fazer sentido, precisa ser congruente dentro delas. De maneira que elas buscam fazer coisas que combinam com aquilo que elas pensam que é necessário para que elas mantenham a sua própria identidade. Às vezes conscientemente, às vezes não. Há uma teoria de um cara chamado Leon Festinger que se demonstrou extremamente produtiva para explicar e revelar uma quantidade enorme de fenômenos, que diz que quando a gente tem duas informações que são incongruentes, a gente se sente mal e tenta construir congruência entre elas. Às vezes buscando informações que apoiam um lado, às vezes negando
informações que apoiam um lado, às vezes tomando uma decisão à força e assim por diante. O que eu quero observar aqui é o seguinte: se você observar o mundo material, portanto, que é esse mundo externo à identidade, esse mundo que não tem identidade, onde todos os átomos são apenas átomos, embora eles tenham uma existência espacialmente definida diferente da dos outros átomos, eles são átomos. E o que os caracteriza são quantidades, a quantidade de elétrons ou quantidade de energia ou qualquer coisa assim, e só podem ser caracterizados por um observador externo. Nesse mundo material, em que não há hierarquia e não pode haver hierarquia, caso contrário, esse mundo se desagregaria, em que todas as leis operam simultaneamente e que ele é feito de regularidades, inclusive se ele não fosse regular, ele não poderia ser conhecido. Nesse mundo material, nós temos que pensar esse mundo material, as mentes têm que pensar esse mundo material em termos de leis. Ou seja, a lei da gravidade, as leis do eletromagnetismo, as leis que especificam a dureza dos corpos e a penetrabilidade deles e assim por diante, ok? Leis que são simultâneas, que são não hierárquicas, que são equivalentes, tá legal? Mas nós, os seres conscientes, os humanos, eu não conheço outro ser consciente, portanto acho que todos, pode ser que haja, mas eu não conheço. Nós, os seres humanos conscientes, nos relacionamos com outros seres. E esses outros seres, eles têm a mesma configuração nossa. Eles também têm um mundo interno, esse mundo interno também é um mundo hierarquizado, e eles também operam tomando decisões. Quando a gente tenta entender os seres humanos em termos de regularidades, a gente corre o risco de usar regras erradas. Os seres humanos precisam ser entendidos em termos da história das interações que eles estabelecem com o mundo. Pessoas que agem de uma certa forma tendem a agir daquela forma. Quando eu descubro que as pessoas que agem de uma certa forma tendem a agir que o fulano age daquela forma, eu posso dizer que o fulano tende a agir daquela forma. Mas se eu vou generalizar essa conclusão do fulano, eu não posso generalizar essa conclusão. O fulano tende a agir dessa forma para os fulanos, para o Beltrano e para o Ciclano, que sejam parecidos com ele. Eu não posso generalizar essa afirmação da mesma forma que eu posso generalizar a afirmação que diz que o átomo se comporta de uma certa forma para todos os outros átomos. Porque todos os átomos podem ser classificados como iguais a partir do fato de que somos, em relação a eles, sempre observadores externos que têm acesso a todas as propriedades do átomo, ou pelo menos todas as propriedades mensuráveis. Mas o fulano, o ciclano e o beltrano, cada um deles tem uma identidade própria, específica, e tem uma parte deles que só eles mesmos são capazes de observar. E essa parte que só eles mesmos são capazes de observar, sentir, pensar, refletir a respeito ou não refletir, consciente ou inconscientemente, dá a eles uma identidade que é irredutível. Aquilo que caracteriza o fulano é o que distingue ele do ciclano e do beltrano. Aquilo que me caracteriza é o que me distingue do outro. Então, nós precisamos de pensar no fulano como um fulano. É como se nós tivéssemos, para o mundo e para os átomos, a gente constrói uma teoria geral dos átomos e aplica para todos os átomos. Mas se a gente tentar construir uma teoria geral que explique o comportamento de todas as pessoas, a nossa teoria vai parar num ponto em que o fulano se distingue do beltrano por uma característica que existe no fulano e não existe no beltrano. E uma outra que existe no beltrano e não existe no fulano. Então, essas ciências, nesse caso especificamente a ciência do entendimento do humano, a psicologia, por exemplo, ela não pode ser tratada da mesma forma que a outra ciência. Ela não pode buscar o mesmo tipo de generalização que a outra ciência busca. E isso faz com que ela seja distinta. Por outro lado, e aqui tem um elemento importante, isso não significa que ela não deve buscar o mesmo tipo de
qualidade e rigor da outra ciência. Apenas significa que o tipo de qualidade e rigor que ela busca é muito particular e específico. E aqui eu queria invocar Aristóteles quando ele fala em 4 causas. O Aristóteles diz que existem, quando você pergunta por que, você acessa 4 causas. Ele usa como exemplo a estátua de Apolo. A primeira causa é a causa material. A estátua é feita de mármore ou de granito. Essa causa material dá à estátua de Apolo algumas propriedades. Se ela for de mármore, por exemplo, a cor original dela é branca. Se ela for de granito, a cor original dela será preta. Essa causa é a causa de uma quantidade de propriedades da estátua de Apolo. É a causa material, aquilo de que a estátua é feita. Depois você tem a causa formal. É aquilo que caracteriza aquela estátua especificamente, a forma que ela assume. É a estátua de Apolo, não é a estátua de Deméter, ou a estátua de Atena, ou a estátua de Ártemis, é a estátua de Apolo. Não é? Ela caracteriza a identidade daquela estátua em particular e ela caracteriza a classificabilidade daquela estátua, né? Que grupo aquela estátua pertence? Pertence ao grupo das estátuas de Apolo. É a forma dela. Depois você tem a causa final, que é o objetivo ou o sentido da existência daquela estátua, o motivo da existência daquela estátua. Ela foi feita para louvar o Deus, não para vilipendiá-lo ou para insultá-lo. Ela foi feita para expressar um sentimento em relação ao Deus. Esse Deus é importante, ele será propício e assim por diante. E por último, a causa eficiente, que é o que produziu a estátua, o mecanismo que produziu a estátua, que é o escultor com seu cinzel. Se a gente olha para a psicologia por essa grade aristotélica, examinando aquela diferença que o Bateson falou, que eu cito no começo, a gente vê o seguinte: nós precisamos e vamos conseguir entender que todos os humanos são seres vivos, portanto, eles são feitos de uma matéria viva, ou seja, eles obedecem a regularidades que são características dos seres vivos. Por exemplo, uma das regularidades dos seres vivos é que eles têm ciclos. Não é? Por exemplo, ingestão, digestão, excreção, inspiração, expiração, ciclo circadiano, dormir e acordar, e assim por diante. E esses ciclos são ciclos que interagem de forma articulada. Por exemplo, uma ameba com fome, ela não ela sente fome, digamos assim. Nem sei se a ameba sente fome, é uma linguagem figurada, mas ela está com menos energia do que o necessário e a primeira ação dela não é reduzir o gasto de energia, mas aumentar o gasto de energia. Se você tem um motor, por exemplo, que está com menos energia do que necessário, você faz o quê? Ou você joga mais energia, gasolina, por exemplo, ou o motor para. A ameba não. A ameba, se a energia dela baixa de um certo nível, ela aumenta a atividade, ela aumenta o gasto de energia. Para obter mais energia, claro, ela vai atrás de comida. Então, os ciclos dos seres vivos, eles não são como os ciclos das coisas materiais, que são ciclos lineares. Eles interagem de formas extremamente complexas. Há laços de realimentação cruzados e assim por diante. Mas os seres vivos são caracterizados por ciclos. Então, do ponto de vista material, a psicologia tem que lidar com o fato de que a causa material do ser humano é um ser vivo, um ser orgânico, um organismo, que é que tem uma forma, e aqui é a causa formal, uma forma que inclui independência e autonomia. Um ser humano completo, ele busca a própria comida, ele come a própria comida, ele digere a própria comida, ele espelha a própria comida.
Quando eu falo busca, pode ser produz. Eu planto um pé de alface e como, ou eu caço um bicho e como, ou eu vou no supermercado e compro uma comida congelada e põe no micro-ondas. Mas o produz a própria comida significa, significa, quer dizer, eu quero dizer aqui, com isso eu quero dizer aqui, que o ser humano ele tem uma autonomia em relação ao processo de alimentação dele, que é característica dessas entidades vivas. Os cachorros também têm, as amebas também têm, né? Então essa é a causa formal do ser humano. Então, materialmente, o ser humano é um ser biológico, que é caracterizado como a estátua de Apolo é caracterizada pela propriedade do mármore, o ser humano é caracterizado pela propriedade de seres vivos. Ele é cíclico, por exemplo, né? Ele gasta energia, por exemplo, precisa de uma fonte externa de energia da qual ele obtém essa energia, ele não produz a própria energia, a atuação dele, a manutenção da vida dele, por exemplo, ela, ao ser cíclica, ela aumenta a complexidade, em vez de diminuir, ela nega a entropia, né? E assim por diante. Essa é a causa material do ser humano. E a causa formal do ser humano é essa propriedade dele de ser autônomo em relação ao ambiente em que ele opera. A causa final do ser humano, o motivo da existência do ser humano, é o sentido que ele atribui à própria vida. E o que eu quero dizer com isso? Veja, a causa final, ela sempre foi um problema para as ciências materialmente baseadas como a física, porque a causa final, ela é muito difícil de atribuir a alguma propriedade física. Você não pode dizer o átomo quer se unir ao outro átomo quando a valência é X ou Y. Essa linguagem não combina muito com as propriedades do átomo. O átomo não tem escolha. Se a valência dele é tal e a do outro é tal, a união ocorrerá de um jeito específico, definido por um conjunto de regularidades que podem ser descritas em termos de leis, ou seja, um conjunto de regularidades que não são rompidas. Mas um ser humano pode, por exemplo, fazer jejum, tá? Ficar com fome e resolver não comer. Ou para emagrecer, ou para alcançar a vida eterna, ou para obter a libertação num desses paraísos socialistas que prendem as pessoas por razões estranhas, não é? Ele pode fazer isso por várias razões, ele pode fazer até porque ele desistiu de viver, por exemplo. E essas razões, esses motivos, essas propriedades só podem ser entendidas do ponto de vista interno de cada ser humano particular. É o motivo dele, que é o sentido da vida dele. Sentido que ele atribui à própria vida operando no mundo. E aí vem a causa eficiente. Ao operar no mundo, ele consegue ou não consegue, ele efetua ou não efetua. O escultor é mais habilidoso e a estátua fica mais parecida com Apolo, fica mais bonita. Ele é menos habilidoso e quebra mais blocos de mármore antes de conseguir terminar a estátua e assim por diante. Já o sentido da estátua é determinado por uma escolha pessoal do escultor. Ou do cara que encomendou a estátua, tanto faz. Mas a observação é que o sentido da vida, no caso do ser humano, ou seja, o motivo, a causa final da vida humana, ela só pode ser acessada de dentro para fora. Ela é uma dessas propriedades de autonomia dos humanos. Quando você coloca essas coisas todas uma ao lado da outra, então, a definição do ser vivo, as ideias do Aristóteles, a diferença entre o mundo material e o mundo não material, que eu chamo de espiritual, porque eu acho que essa é a definição apropriada, e aqui por espírito eu não estou designando uma matéria separada do reino material. Por espírito eu estou designando essa autonomia que permite ao homem e provavelmente ao cachorro e à ameba também, mas ao homem em particular, permite ao homem dar um sentido às suas ações que não é previsível de fora para dentro. Esse não ser previsível de fora para dentro faz com que, quando eu encontro com o fulano, eu tenho que